E vamos chegando para nossa live de hoje. Gente, acredita que a gente está na reta final do ano. Tô nem acreditando, sabia? Tanta coisa. Socorro. Tanta coisa que aconteceu, gente. Nossa, esse filtro tá uma loucura. Deixa eu trocar. Esse. Ah, sim, melhorou. Deixa eu fixar aqui o comentário. Frases positivas. Eu tô brincando com isso de quebrar maldição, né? Mas no fundo é verdade. Quebra de maldição. Eita, todo mundo acha que eu sou namastê pajé. Fixar comentário. Só um minutinho. Enviando os aviãozinhos de sempre. Muitos aviões. Pessoal da Bélgica e de Roma. Mandar também. Pra Estelinha. Pra Rê. Acho que é isso, né, gente? E quem vai chegando, sejam bem-vindos. Deixa eu ver a hora. Tá na hora. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui minha colinha. Um cafezinho. Ih, Natália! Meu depoimento, hein? Aninha! Chega junto, Aninha. Como é que tá aí o clima na sua cidade? E que horas são aí? Aqui são 14... 19, né? Aí? Eu acho que é. Corrija-me se estiver errada. Frases positivas que quebram maldição. Esse é o tema da nossa live de hoje. Não se preocupe que vai ficar salva. Eu sempre erro a conta, né, Aninha? Não se preocupe que vai ficar salva a live. E você pode assistir depois. Eu acho bom que essa você assista depois e você também compartilhe. Porque as pessoas, elas falam coisas sem querer, às vezes, né? Elas falam coisas sem querer. Acabam falando coisas que vão te prejudicar depois grandemente. Vou pegar aqui. Frases positivas, quebra de maldição. Será que isso é real, gente? Quando eu falo maldição, você precisa retirar todo aquele viés místico, né? E o misticismo também, que é desnecessário. A gente faz isso o tempo todo. Você tem que ensinar até os seus filhos a fazer com que você quebre as maldições, porque às vezes você fala coisas que você ouviu dos seus pais, reproduz com seus filhos, e aí segue de herdeiro em herdeiro as coisas que você nem deveria ter proferido com as palavras, com a sua boca. Vou dar um exemplo, então. Se você estiver numa conversa, começa por aí. Eu continuo chiando, hein, gente? Tô me acostumando, né, com esse aparelho por trás dos dentes. Não é, Ana? Pois é, Ana, a palavra tem muito poder. E quantas vezes a gente ouve das pessoas que ama umas coisas assim que não deveria ter ouvido, né? Machuca pro resto da vida. Eu ouvi uma vez de uma pessoa muito importante que ninguém me aguentava. Só ela me aguentava. Foi pesado.
pesado. Eu acho que por anos essa frase ela reverberava na minha alma, que ninguém me aguentava. Alguém já disse pra você assim, você é chata pra caramba, ninguém te aguenta. E às vezes é só que naquele momento a comunicação ela tem muito ruído. E aí quando tem muito ruído, o ponto de vista do outro às vezes fica truncado, né? Você não quer receber de jeito nenhum. E eu confesso que existe uma certa... Precisamos de uma certa humildade para baixar a bola e ouvir a opinião do outro sem julgamento. Esse é o princípio de quebra de maldição. Seu ponto de vista é também um ponto de vista interessante, mas é somente um ponto de vista e o do outro é a mesma coisa. Então você já ouviu assim, por exemplo, numa conversa muito pesada, aquelas conversas que parece que todo mundo reproduz dia e noite, noite e dia. Mais uma vez, né? Tô lá no Uber, aí ele diz assim, foi hoje, né? Hoje, inclusive, coincidência. Tá muito difícil, né, moça? Tá muito difícil. Olha, eu não vou nem ligar o ar-condicionado porque tá muito cara a gasolina. Não tá valendo a pena. Tá muito difícil, moça. Tá muito difícil. Eita, como tá difícil. Aí eu falei assim, não é... Tem andado menos fácil. Aí quando eu digo tem andado menos fácil, eu tiro um pouco do peso da expressão que tá muito difícil. Faça o teste aí um dia, mas faça por pouco tempo, viu? Tá difícil, tá difícil, tá muito difícil, tá muito difícil. Você vai afundando que nem um Titanic. Não sei nem se tem volta. Então o ideal é você passar menos tempo com aquela frase ou aquele pensamento que te promove uma perda das forças. Então eu falei pra ele, tem estado menos fácil, mas como pode melhorar? Lembra que é uma das frases aclaradoras das barras de Axis? Mas como pode melhorar? Será que pode melhorar? E ele fez, não, né? Deus na frente sempre ajuda, né? Deus na frente a gente consegue. Eu disse, com certeza. E o senhor é tão abençoado, eu tenho certeza. Mais uma frase positiva. O senhor é tão abençoado, eu tenho certeza. Aí ele disse, eita, eu tenho muita sorte mesmo. Então, começou a conversa dizendo que estava tudo muito difícil, que a gasolina estava cara, que a vida dele estava difícil, que estava difícil ter dinheiro. E eu falei pra ele, no meio do looping dele, da loucura dele, que ele não percebe que tá fazendo isso. E eu digo, tem andado menos fácil. Quebrei a palavra difícil aí, concorda? Tem andado, as coisas estão menos fáceis, mas como pode melhorar? Então a segunda frase já é uma chamada para reflexão. Como pode melhorar? Então estava menos fácil, como pode melhorar? Mas o Senhor é tão abençoado, tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu preciso firmar o que foi dito. E às vezes o que a pessoa precisa é de alguém que acredite nisso. Mesmo que seja uma pessoa estranha. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Não se preocupe quem não puder ficar na live. A live vai ficar salva. Mas se quiser ficar, é bom. E você? Você diz alguma coisa sem querer querendo? Eu estava na mentoria com uma das minhas clientes e ela disse assim... Mas tá muito difícil mesmo esse meu cabelo crescer. O meu cabelo nunca cresce. Aí eu disse assim... Será que é porque você sempre corta? E era. Então, nunca cresce. Quando chega num determinado ponto, você vai lá e corta esse cabelo. Porque precisa se certificar, seu cérebro, de que o seu cabelo nunca cresce. Então, você quebra isso dizendo, cresce. Seu cabelo cresce, seu cabelo é forte. Então, são frases aclaradoras que trazem para a pessoa uma nova perspectiva daquela situação. E pode ser uma coisa simples. Essa coisa do cabelo é engraçado, que eu tinha exatamente esse problema aí. Eu dizia que meu cabelo não crescia. O meu curso de massagem sensual, que vai sair na Hotmart, massagem sensual para mulheres aplicarem nos seus homens, nos seus boys, seus pares. Eu tô com cabelo grande, quero que vocês depois deem uma olhada no vídeo. Eu tô com cabelo grande e bonito, né? E eu, antes daquele momento, que foi um momento pós-pandemia, né? O primeiro momento pós-pandemia que eu pude viajar até para gravar esse vídeo, eu tava com cabelo grande. E eu só me toquei que ele tava grande
Depois que eu vi alguns vídeos meus, caramba, meu cabelo cresceu. Então eu tinha uma certeza de que meu cabelo não crescia. Eu tinha certeza que meu cabelo era fraco. Eu tinha certeza que aquilo pra mim era impossível. E eu tive que ver para crer. Infelizmente, né, o São Tomé bateu aqui. Eu tive que ver para crer. Mas se você pensar pelo contrário, outra coisa, tá muito difícil emagrecer. Se você diz, é bom tomar cuidado. Como é que você quebra essa maldição? Tenho me esforçado, porque esforçar sem forçar é importante. Outra palavra. Tenho me esforçado diariamente para um melhor resultado. Então, você reconhece que não tá simples, tá menos fácil, né? Guarda essa frase para você. Tá menos fácil, mas não é impossível. Você tem se esforçado, sem forçar, sem desespero, a encontrar um resultado que você almeja. Então, eu tenho me esforçado para conseguir mudar a situação que está sendo vivida. Na maioria das vezes, as pessoas que fazem a reprodução de frases que são maldições puras, são pessoas que estão vivendo é tipo uma hipnose. Elas não conseguem mais ter os seus próprios pensamentos. Então é muito bom você tomar cuidado. Se você também está dormindo, comece a acordar agora, tá, querida? Comece a acordar agora. Eu vou te dar outro exemplo. Isso é tudo coisa que eu ouço. Tudo coisa que eu ouço. Amiga, eu odeio a minha mãe. Olha que coisa pesada. Amiga, eu odeio a minha mãe. Eu ouvi isso esses dias. E aí, qual foi a resposta que eu dei? Eu tenho que anotar, né? Porque vocês sabem, né? Tenho 3 profissões. Tem que anotar. A pessoa tem que anotar tudo. Aí eu disse, talvez você tenha menos facilidade no lidar com a sua mãe. Quebrei de novo uma maldição. Então, a palavra odiar, ela tem um peso que eu acho que é desde que a fome existe. Deve fazer tempo, né? Ela tem peso real. A comunicação, se ela não for o máximo assertiva, o que seria assim uma comunicação assertiva? Vocês sabem o que é uma comunicação assertiva? É quando você acerta em tudo. Não, mas não. Não é isso não. É quando você se comunica de forma clara. E para você se comunicar de forma clara, você tem que conhecer seus sentimentos. Então, quando você diz que tá difícil, por exemplo, arrumar um namorado. Tá muito difícil arrumar um namorado. Tá difícil o homem bom. Não, olha só. Você talvez não vai encontrar um homem excelente em cada esquina. Talvez seja menos fácil, né? A frase que eu dei pra vocês de quebra de maldição. Mas não é impossível. Porque a coisa isso é você conversando com uma pessoa que precise ouvir desta forma. Porque se você parar bem para pensar, o que é um homem ou uma mulher que sejam bons, né? Porque o bom, ele depende de um excelente ponto de vista também, que pode ser o seu bom para mim, pode não ser bom para você. Entende? Aí você já cai aquele peso de não existem pessoas que você possa confiar. Porque quando uma mulher abre a boca para dizer que não existe homem bom, ela está querendo dizer que ela não confia nas pessoas, que ela não confia naquele homem. Outra coisa que você vai ouvir de vez em quando é: eu não confio em ninguém, só na minha mãe ou no meu pai. Esses eu sei que amam. Só que esta pessoa está deixando claro que ela tem uma dificuldade de se abrir para amar. Então ela vai ter que trabalhar por este viés. E o que você consegue dizer para uma pessoa dessas? Você pode dizer, por exemplo, que talvez exista uma resistência para o amor. Então a pessoa sai de eu não confio em ninguém para será que eu estou resistindo? Você traz mais uma quebra de maldição. Gente, falam que maldição é brincadeira que eu tô falando. É brincadeira, mas é verdade. Tá? É brincadeira, mas é verdade. Outra coisa que eu ouvi essa semana passada. Todo mês de dezembro estou sem dinheiro. Todo mês de dezembro, a pessoa disse, né? Estou sem dinheiro. Todo mês de dezembro ela já espera. Ela vai estar sem dinheiro. Aí eu respondi assim. Mas este mês, aí já respondi abençoando, né? Mas este mês você vai ter mais criatividade e vai montar novas estratégias. E o mês de dezembro será abundante e próspero.
Aí a pessoa olhou pra minha cara e disse assim, vamos ver, né? Então, já tá numa descrença tão grande que falou, vamos ver, né? Aí eu disse, eu tenho certeza. Porque como você está dizendo que todo mês de dezembro é desta forma, então talvez se você observar o que você fez no mês de dezembro passado e não repetir nesse, você tenha uma chance aí boa desse mês de dezembro ser diferente. Porque as pessoas dizem assim que as coisas são péssimas, mas na verdade você vai viver só aquilo que você tem que viver. Por muito tempo, alguns problemas que eu falo da minha vida sempre para vocês, né? Por muito tempo, alguns problemas que eu enfrentei era de aceitação. Eram os meus problemas de aceitação. E aí eu achava que o mundo estava se posicionando contra mim. Mas não era. É porque eu não conseguia me posicionar para esse mundo. É aquilo que eu falei na outra live sobre massagem sensual. Você tem coragem de se expor? Não estou falando de você aparecer na internet, tá? E se expor que eu digo é coragem de se posicionar, porque a sua opinião é importante. Seu ponto de vista é importante. E aí, quando você não se abre grandiosamente para essa vida, as coisas começam a ficar difíceis ou menos fáceis. Na sua cabeça é difícil, na minha é menos fácil. Então, quando você quebra o peso das suas palavras e passa menos tempo pensando no que você perdeu ou que você não alcançou, você consegue criar frases e posicionamentos positivos para poder se inspirar e mudar de rumo. Seja bem-vindo, Vinícius, tudo bem? Frases lindas, Então, neste mês de dezembro vai ser muito melhor que no ano passado. A verdade é minha, a frase é minha, eu faço ela como eu quiser, concorda? Então, esse mês de dezembro vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, porque eu tenho mais experiência. Eu vou conseguir criar uma nova estratégia. Então, esse pensamento positivo, e eu verbalizo ele, acaba que se torna uma quebra de maldição daquilo que você disse anteriormente, de que todo mês de dezembro era difícil. Cuida nesse peso. Cuida. Tem a história de um cara que foi pegar um táxi, foi um carro de aplicativo lá em Recife. Aqueles grupos, né, dos caras de aplicativo, sempre vaza uma conversa. E aí ele tava no mercado, tipo um atacadão, um açaí, um mercado grande. E aí o cara perguntou assim pra ele, antes de chegar lá nele, né, perguntou assim pela mensagem do aplicativo. Você está com muito peso? E aí ele respondeu, que nada, o único peso que tem aqui sou eu. Então, ele se considerava exatamente o problema. E aí vem uma frase libertadora. Você pode ter problemas, mas você não é o problema. Até quando você dá problema para outras pessoas, ainda assim, você não é o problema. Se você conseguir fazer esse distanciamento, lá se vai mais uma maldição. Quebra-se mais uma maldição. Se você conseguir entender que vai vir a chuva forte, os redemoinhos no mar, as tsunamis, ou então os vulcões em erupção, né? Os twisters tirando você, os tetos das casas, mas ainda assim você não é o problema. Você pode passar por essa confusão toda e chegar do outro lado e dizer, te ganhei experiência, porque o que importa é o meio. O que importa é o meio. Uma coisa que eu mudei muito, quando eu tinha 11 anos, eu estava andando pelo bairro do Ipsep, de vez em quando eu conto essa história aqui. Eu já andava sozinha com 11 anos e era perigoso o bairro. E eu ia da minha casa para a escola, que era mais ou menos umas 4 quadras de distância, mas para mim pareciam 10. E eu passava por uma delegacia, passava por uma padaria, passava por algumas casas, que eu gostava de olhar as casas, pequenininhas, de grade, aquelas casas antigas de bairro, e numa avenida. E eu sempre tive problema para atravessar a rua, que eu tinha medo de atravessar a rua, morria de medo de ser atropelada, não vai entender. E teve uma hora que eu olhei para um lado e tinha uns cachorros abandonados, tinha um mendigo sentado na praça, que passava por uma praça também, um mendigo sentado numa praça, uma mãe mendiga também com seus filhos,
e eles muito sujinhos, e eu com 11 anos, né? Aí eu passei por ali e eu disse assim, meu Deus, como é ruim isso. 11 anos. Que mundo ruim. Que peso, né? Que mundo cruel. 11 anos. Não acredito que a vida é isso. Onde é que está Deus? Com 11 anos eu disse isso. E aquilo pesou profundamente no meu espírito. E eu levei anos para resolver isso dentro de mim. Anos e anos e anos e anos. E foi uma frase que me libertou. Uma frase que me libertou. Deus sabe de todas as coisas, até mesmo antes que você profira as palavras. Aí eu pensei, se é assim, e isso eu já devia ter uns 20 e poucos anos, uns 24 anos, 25 anos, ou mais, nem lembro. Eu não era mãe ainda. Fui mãe com 29, eu devia ter uns 26 anos. Eu tava numa bad vibe total. E aí veio essa expressão pra mim, né? Que as coisas estão no seu devido lugar, até aquelas que você fica assim com o coração na mão de ver. A coisa, sabe? Todas as coisas estão em seu devido lugar e nenhuma folha seca cai sem a permissão divina. Então, o que eu tinha que aprender aos 11 anos? A observar aquela realidade. O que eu tinha que aprender aos 11 anos quando eu andava sozinha naquela rua? E aí a reflexão que eu cheguei aos 11 anos é que eu era aquela pessoa que, de 3 filhos, eu era o filho do meio. Eu nem era aquele filho mais velho que já resolvia tudo sozinha, nem era a filha mais nova que tinha os mimos e as atenções dos pais, porque eles já passaram por 2 vezes, né, sendo pais, então eles curtem mais o filho mais novo. Eu era a filha do meio, eu me sentia no meio, eu nem era pobre lascada o suficiente para ser ajudada pelos projetos sociais e nem era rica para eu mesma dar continuidade aos meus sonhos. Isso eu pensei aos 11 anos. Creia que essa mulher é diferente. Te falei. E depois de anos e anos e anos, depois que eu fui mãe, depois recentemente, pós-pandemia, eu entendi por que eu me sentia sempre no meio. Porque o meio é a única coisa que importa. Não importa, isso eu estava falando dos filhos, mas não é de filhos que eu tô falando agora, foi só uma comparação. Tô falando da vida. O meio é o que importa. O caminho é o meio. O caminho é o meio. Então eu estava sempre no meio, porque eu precisava aprender algo com a estrada. Não era com a chegada e nem com a partida. Era com o meio do caminho. E foi aí que eu entendi que quando eu diminuía o peso e a pressão das palavras, eu conseguia passar pelo meio do caminho com mais facilidade. Uma vez eu doulei uma mulher com outra amiga que é doula também e psicóloga. Doular é cuidar de uma mulher grávida no dia do parto e às vezes até antes, né? Eu cuidava desde o 3º mês de gestação. Hoje em dia eu só presto consultoria. E a outra doula, que era uma psicóloga, estava sendo treinada por mim naquele momento, naquele dia de parto, onde ia nascer uma bebê chamada Olivia, lindíssima. E a gente estava na casa da mulher enquanto ela tinha as contrações até chegar o momento de ir para o hospital. E a outra doula teve um parto normal, assim como eu, só que o meu parto foi no hospital e a outra doula teve o parto em casa, um parto com parteira. E ela estava contando que quando a contração vinha, gente, quando a contração vem, vocês que não passaram por isso, não sei se passaram, quando a contração vem, caramba, a gente pensa assim, é agora que eu morro ou é daqui a pouco? E ela me contou uma coisa tão incrível, assim, que para aquela mulher que estava parindo e sentindo dor, foi importante. Ela disse assim, é menos uma. É menos uma. É como quem dissesse assim, vai acabar, a criança vai nascer, é menos uma contração. E eu, quando estava parindo, eu dizia assim, meu Deus do céu, já vai vir mais uma? Eu quero dormir, já vai vir mais uma contração? E a outra mulher dizia, é menos uma. As 2 mulheres teve filho normal. Eu tive filho normal, ela teve filho no parto normal também. Só que eu não consegui, na época, com 29 anos, ter a calma e a tranquilidade de ter um parto positivo, assim, no sentido das palavras. Gente, eu inventei palavrão, falei pra vocês, né? Até inventei palavrão. E essa outra doula, ela me contando aquilo, e eu assim, sabe...
encantada por ela, porque ela disse, é menos uma. E era mesmo, gente. Você vai sentir contração e uma hora a criança nasce e vai nascer, querida. Entendeu? Cesárea ou parto normal, vai nascer. Vai nascer. Entendeu? Vai nascer. Não tem jeito, vai nascer. Então, cara, pensando que ia morrer. Foi, Ana. Eu achava que ia morrer. E a outra, achando que ia parir. É menos uma. Tô mais próxima do meu amor. Tô mais próxima do meu amor. Primeiro filho, né? Tô mais próxima do meu amor. E aquela mulher que estava gestante, esperando a Olivia chegar, ela pegou aquela frase e disse, é isso que eu vou dizer então. E aí ela começou o processo de contração. E ela dizia, é menos uma. Aí a gente dizia, sim, é menos uma. E essa criança nasceu também de parto normal no hospital. Eis que veio Olivia ao mundo. Não é maravilhoso, gente? Quando a gente começa a dosar as palavras, a ter uma percepção que você precisa ser mais assertivo, falar com mais honestidade, com mais sinceridade, com mais amorosidade. Não significa bajular ninguém, não significa passar a mão, não. Inclusive, as pessoas que eu sou mentora, elas dizem assim, Débora, caramba, é surra de amor que você dá. Porque eu sou firme, mas eu jamais vou te destratar e jamais vou te desencorajar. Não, de jeito nenhum. Jamais. Não existe essa possibilidade, não. Quando alguém diz pra você que tá com medo, o que é que você diz? Estou com muito medo. Estou com muito medo. Ouvi isso esses dias também, numa situação de agressão, né? E aí já rolou medida protetiva pra essa pessoa, pra essa mulher. E ela disse, estou com muito medo. E aí eu falei pra ela, assim, que ela é uma mulher de fé, uma mulher de religião, né? Digo de fé porque frequenta um lugar, né? Eu também sou mulher de fé, mas sou espiritualista, abraço todas as religiões, mas ela tem uma específica e eu disse assim pra ela, você vai passar exatamente pelo que você tem que passar. E quando você chega nesse nível de raciocínio, justamente essas pessoas que têm uma fé mais elaborada, elas entendem que elas vão passar pelo que Deus permitir. Então você vai passar exatamente pelo que você precisa passar. E isso acalmou ela. Entende? Outra coisa também, quando as pessoas estão com medo, ou então não tendo crise de ansiedade, às vezes é não dizer nada. É só abraçar. Às vezes é só um carinho ali no olhar. É ficar do lado, sentada, calada. Esse silêncio positivo também ajuda. Que vai de encontro ao silêncio onde você quer ferir o outro. Não está dizendo nada, mas está dizendo tudo. Agora, a gente vai encerrar esse assunto e eu vou falar com vocês sobre o horário da live, tá? Eu vou mudar o horário da live. Muito provavelmente vai para as 9 da manhã, horário Brasil. Muito provavelmente. 9 da manhã, horário Brasil. Essa semana não, mas a partir da outra semana eu vou mudar, porque fica no meio dos atendimentos aqui. E é importante manter a rotina, manter o horário da live, porque vocês se acostumam às vezes com o horário, né? E eu vou estar sempre aqui para dar uma palavra amiga para vocês. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí eu vou sempre estar aqui para dar uma palavra positiva para vocês. E vocês também podem sugerir temas para serem conversados. Ou de repente você pode sugerir uma coisa que você está vivendo. O seu nome não será tocado, né? Não será dito, mas você pode falar alguma coisa que você gostaria de conversar comigo, que você conversaria comigo, que você perguntaria. Eu não sei de todas as coisas não, mas eu sou amorosa ao tratar e lidar com a vida do outro e com a minha também, né? Óbvio, né? Claro. Então, tenham todos, mas todos, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. E eu tenho certeza que essa semana vai ser muito melhor que a que passou. A que passou foi muito boa também, para falar a verdade. Mas se você está passando por algum problema agora, eu quero que você lembre que essa semana é a semana da sua vitória. É a semana onde todas as coisas vão contribuir para os teus passos serem firmes. É a semana onde você está extremamente protegida e abençoada. E lembra que você não está sozinha e nem sozinho, que existe aí uma
uma equipe espiritual, independente de qual seja a sua religião, invisível, que tá aí te ajudando na lei do retorno, fazendo que as coisas também funcionem para você. E quando você for dormir, lembra que amanhã será muito melhor. Página em branco para você escrever o que você quiser. Não é não, Aninha? Vai ser muito melhor e contem comigo. Tragam suas questões, suas dúvidas. Amanhã a gente vai falar sobre as pessoas que inventam amores e se metem em grandes cagadas. Essas pessoas que inventam amores são casos reais de pessoas que já me autorizaram a falar sobre o assunto e que já estão tratadas devidamente e já mais assertivas em suas relações. Vai ser bem legal. É quando você está apaixonada ou você quer muito se apaixonar, de repente você anda pela rua, você passa por um transeunte e você diz: o homem da minha vida. Assim, do nada. É tipo isso. Espero vocês amanhã, às 14h04. Lembrando que na semana que vem a gente vai mudar de horário, tá bom? Então, um beijo pra vocês. E lembra, essa semana vai ser incrível. Depois me conta, hein?